Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, porque nós vamos continuar com o tema que nos acompanhou durante essas 5 noites maravilhosas da graça de Deus. Vamos continuar falando do caráter de Deus. Quem é de Deus tem que ter o caráter de Deus, tem que manifestar esse caráter no dia a dia da vida. E hoje nós vamos falar sobre como descansar em Deus em meio às lutas da vida. Isso é importante. Gênesis capítulo 37, versículo 2 em diante. E diz assim o texto sagrado: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talada de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aí teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos. E é verdade, meu Deus, quando a gente ouve a tua voz, quando a gente obedece ao que o Senhor diz, isso nos dá a certeza cada vez maior de que nós somos teus filhos, que nós somos ovelhas do teu rebanho, porque o Senhor disse: Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, obedece à voz do Pai. O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então, quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós nos submetemos à tua voz, quanto mais nós nos rendemos à tua vontade soberana, maior certeza nós temos de que nós somos filhos de Deus. É isso que nos dá certeza de que somos teus filhos. E nós queremos, Senhor, continuar ouvindo a tua voz, para que possamos continuar obedecendo-a. Precisamos aprender mais do Senhor, para que possamos continuar cumprindo os teus ensinamentos. Então, nessa manhã maravilhosa de domingo, o domingo que é o dia do Senhor, que é o nosso Shabato, que é o nosso dia de descanso, o Senhor disse que nós teríamos 6 dias para fazermos tudo o que nós quiséssemos: trabalhar, dinheiro, cuidar do comércio, da empresa,
estudar, se divertir, ir a um cinema, ir a uma praia, visitar amigos, visitar parentes, familiares. Mas o Senhor disse agora, o 7º dia, esse vocês vão dedicá-lo inteirinho para mim. Não é dedicar apenas 2 horas de manhã e ir embora e está tudo certo. Não, eu quero que vocês dediquem o dia todo para mim. Por isso que nós estamos aqui já de manhã cedo. Depois vamos a casa, almoçamos, descansamos, retornamos no final do dia, porque somos obedientes à tua palavra, porque nos submetemos aos teus mandamentos, porque levamos o Senhor a sério. Nós não estamos aqui brincando de religião, não estamos aqui brincando de igreja, não, nós estamos aqui submissos àquele que reina, aquele que é soberano, aquele que é Deus sobre todos. Então fala-nos nessa manhã, dá-me a inspiração, Senhor Deus, a capacidade para que eu possa explanar a tua palavra, porque eu não tenho uma capacidade humana, a minha suficiência vem de ti, vem do Senhor. Se o Senhor não se manifestar através da minha vida, eu não saberia falar nada, meu Pai. Então inspira-me nessa manhã, dá-me a sabedoria necessária, Senhor Deus, a unção dos céus. Fala através de mim, que a minha boca seja a tua boca, os meus olhos, os teus olhos, o meu rosto, o teu rosto, as minhas mãos, as tuas mãos, e que o Senhor seja glorificado através de tudo que for proclamado desse altar. E a tua igreja, o teu povo, as ovelhas do teu rebanho, aqueles que verdadeiramente têm os seus nomes arrolados nos céus, inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, que estes sejam edificados, amadurecidos. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, ao longo desses cultos, Deus tem nos ensinado coisas preciosas, absolutamente importantes para o nosso viver diário. Ensinamentos que eu não tenho nenhuma dúvida vão fazer de você um cristão mais maduro, uma pessoa melhor, né? Ensinamentos que não se aprende no colégio, não se aprende numa faculdade, não se aprende num cursinho pré-vestibular, não se aprende num curso de pós-graduação, só se aprende na escola de Deus, onde quem ensina é o Espírito Santo. Amém? Então, tudo isso que Deus tem ensinado aqui vai fazer de você um pai muito melhor, um marido muito melhor, uma esposa muito melhor, um filho muito melhor, um patrão muito melhor, um funcionário muito melhor, um cidadão muito melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Se você tem dado ouvidos à voz de Deus, se esses ensinamentos têm entrado na tua mente e descido para o teu coração, vai produzir exatamente isso na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje nós vamos continuar o nosso aprendizado. José vai continuar sendo o personagem das nossas mensagens, o nosso exemplo. E eu quero chamar a atenção da igreja para uma outra coisa que José fez quando ele estava em meio às adversidades da vida. O que é que ele fez, pastor? José aprendeu a controlar as circunstâncias que estavam à sua volta. Por que eu digo isso? Porque esse texto que nós lemos agora aqui na abertura da mensagem mostra um pouquinho do temperamento de José. A gente percebe aqui
que José era aquele tipo de pessoa, sabe, temperamental, imediatista. Você vê que aqui, ó, ele tem um sonho, já corre, vai contar para os irmãos ficam profundamente irados com ele. Ele tem um segundo sonho, ele vai contar para os irmãos, conta para o pai dá uma bronca nele. Que é isso? Que sonho é esse? O que você está querendo dizer com esse sonho? Que vai vir eu, tua mãe e teus 11 irmãos e vamos nos prostrar diante de você aqui em terra? Então, parece que José é daquela pessoa que queria tudo acontecendo na mesma hora. Sabe aquela pessoa que não consegue segurar as palavras? Ele falava tudo. Deus dava uma revelação para ele, ele já soltava tudo. Hoje, quando eu vejo gente com esse tipo de comportamento aqui, eu já sei que lá na frente vai enfrentar encrenca, meu irmão, para poder aprender a ficar com a boca calada. Tem hora que o melhor que a gente faz é calar. Agora, a mim me parece que depois que José passou por todas essas situações difíceis, que acabaram por levá-lo a se tornar um escravo lá no Egito, esse homem aqui aprendeu a esperar em Deus. Ele aprendeu a ficar com a boca fechada na hora certa. Isso é um ensinamento profundo e importante. Quantas vezes os nossos pais nos ensinaram isso? Meu filho, aprenda a ficar com a boca calada. Quantas vezes nós fomos ensinados assim? Então isso é um conselho muito sábio e é um conselho de Deus. Eu queria compartilhar com você na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Deus fala através de Tiago e diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Está vendo como é um conselho sábio de Deus? Seja pronto para ouvir. Tem gente que é o contrário, está sempre pronto para falar, nem ouve. Já sai falando tudo, já sai destrambelhando, sabe? E acaba se enredando nas suas próprias palavras. Só que veja bem, nós vimos que José foi para a casa de Potifar, ficou 10 anos na casa de Potifar, trabalhava duro, trabalhava de uma maneira honesta, fazia o melhor que ele tinha, tanto que Potifar colocou José na posição de mordomo, confiou tudo que ele tinha a José, mas José foi vítima de uma calúnia. José vai parar dentro de uma prisão. Só que nessa prisão, a gente entende que José teve tempo para pensar. José ali na prisão teve tempo para refletir, porque na prisão ele tinha tempo, né? E se tem uma coisa que hoje as pessoas não têm dado importância, é exatamente a isso: ter tempo para pensar. Olha, tem hora, irmãos, que é bom desligar a televisão. É bom não, é preciso desligar o computador, sair da internet, fechar o jornal, fechar a revista, ficar sozinho, fazer uma reflexão, perguntar: Senhor Jesus, eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou colocando em prática a tua palavra? Eu estou sendo submisso aos teus ensinamentos? Senhor, será que eu estou amadurecendo na minha vida espiritual? É importante fazer isso, muito importante. Quanto tempo faz que você não faz uma reflexão? Você não dá um tempo, se isola dentro do quarto, fecha a porta e fica ali um tempo fazendo essa reflexão com Deus, fazendo um exame da tua própria vida. Quanto tempo faz que você não faz isso aqui? Outra coisa que as pessoas detestam, odeiam, principalmente nos dias de hoje, nesses dias corridos, onde as pessoas quase não têm tempo para nada, uma coisa que as pessoas odeiam é esperar. Tem gente que prefere levar um não de Deus na bucha, na cara, do que esperar em Deus. Prefiro levar um não do que ficar esperando. Bom, esperar não é uma coisa muito boa não, mas é necessário.
E esperar não é bom, principalmente quando Deus fica em silêncio. E nesse período que José está na prisão, há da parte de Deus um silêncio absoluto. Ora, por que Deus ficou em silêncio com José aqui? Porque era exatamente o momento de José fazer uma meditação, era o momento de José falar com a sua própria alma, falar com seus próprios sentimentos, falar consigo mesmo, como Davi fazia. Davi tinha esse hábito. Quer ver? Salmo 42. Marca aí na tua Bíblia. Salmo 42, versículo 5. Vou ler, tá, queridos? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então, era isso aqui que José fazia. Sabe, ele aproveitava aqueles momentos de silêncio de Deus, fazia sua reflexão. Ele dizia, por que estás abatido, ó minha alma? Confie em Deus, que um dia Deus vai te livrar disso, um dia Deus vai te tirar daqui, um dia Deus vai mudar a tua sorte. Então esse era o momento de José fazer isso. Olha, antes da revelação da graça de Deus, eu era um homem imediatista. Eu confiava muito no meu taco, eu confiava muito na minha capacidade humana. Eu acostumado a fazer as coisas muito bem feito. Quando alguém pedia, eu fazia na hora. Acostumado a ser muito elogiado pelos meus chefes. Então eu me tornei um cara que confiava em mim mesmo. Eu dizia, eu sou bom. Eu faço. Eu tenho capacidade. Até que chegou um dia que Deus teve que me ensinar que não era eu que dirigia a minha vida. Que não era eu que determinava as coisas. Teve uma hora que Deus teve que me mostrar que eu não era o rei da cocada preta, como eu imaginava que era. Que eu não era o bambambam da história. Que eu não era a última mecha preta do pudim, como eu pensava que era. Um dia, eu tomei a decisão sem consultar Deus, sem orar, sem nada. Montei uma loja de importados. Eu disse, olha, eu vou fazer a melhor loja de importados, eu vou fazer uma rede dessa loja por todas as cidades do Brasil. E a loja começou um sucesso. Com menos de 3 meses, o Shopping Center Recife foi me visitar na loja, loja de rua, e me convidou a colocar uma loja dentro do shopping. Olha, para o shopping fazer isso, meu irmão, é coisa rara. Porque a briga é para conseguir uma vaga para entrar no shopping. Os lojistas vão ao shopping e ficam se degladiando para que o shopping escolha um quando tem uma vaguinha para entrar. Comigo foi o contrário. Eles viram o sucesso da loja lá fora, certamente visitaram a loja, bem feita, bem produzida. Poxa, um show de bola. E disseram, poxa, precisamos ter uma loja como essa lá dentro. Então vieram e me convidaram. Então a coisa ia de vento em popa. E eu me senti o tal. Aí de repente, meu irmão, Deus disse, deixa eu ensinar esse camarada como é o viver da vida. Sem motivo, sem razão, tudo começou a ir por água abaixo. Aquilo que era um sucesso estrondoso, vendia que você não faz ideia. Chegava no final do dia, o gerente vinha e dizia, pastor, está aqui, ó, hoje nós vendemos 150 mil, hoje nós vendemos 200 mil. Isso no início. No início. E de repente parou tudo. Cliente sumiu. Não tinha uma explicação. A gente fazia anúncio, a gente gastava uma grana preta de propaganda, colocava o anúncio na página central do jornal, aquela página dupla. Não adiantava. Se não bastasse isso, eu ainda descubro que tinha um parente meu que eu coloquei como um dos diretores da empresa e que estava roubando a empresa descaradamente. Aí começou a crise,
Eu mandei fazer uma auditoria na empresa. O auditor veio e disse assim: seu Carlos, só tem uma maneira do senhor salvar essa empresa. É o senhor trabalhar 2 anos com nota fiscal fria, sonegando imposto do governo. Senão não salva, senão está falida. Eu já tinha recebido a revelação da graça de Deus. Estava no início, é bem verdade. Mas o Espírito Santo já tinha feito com que eu entendesse que uma pessoa de Deus, que um filho de Deus não pode ser desonesto, não pode ter esse tipo de atitude. E aí eu optei em fechar as lojas, perdi tudo. Eu optei em ficar sem nada. Tudo que eu tinha, financeiramente falando, eu investi naquela empresa. Eu digo: não, então fecha tudo. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, então fecha. Só que tinha um problema. Tinha um problema não, teve um problema. Como eu ganhava muito dinheiro, eu tinha uma despesa mensal muito alta. Eu havia construído uma casa, uma mansão, 5 suítes, todas com ar-condicionado. Olha, os meninos ficavam dia e noite, 24 horas, ar-condicionado ligado, não tem problema nenhum. Eu tinha dinheiro para pagar, tinha sauna, tinha uma piscina grande, enorme, um salão de jogos, sinuca grande, sinuca pequena, ping-pong, o que você imaginar tinha. Eu tinha 4 automóveis, 2 Opalas Diplomata, um Santana e uma caminhoneta cabine dupla da Chevrolet, uma D20. Os meus filhos tinham um motorista particular, estudavam no melhor colégio de Recife. Era mais caro pagar a mensalidade do colégio do que pagar uma faculdade. Sabe o que aconteceu? Depois que eu fechei as lojas, perdi os carros, cortaram a luz da minha casa, tive que tirar as crianças do colégio, tive que alugar uma casinha na praia de Enseada dos Corais, lá em Recife. Essas casas pré-montadas de madeira. Nós saímos atrás, porque foi juntando as contas de energia elétrica, e naquela época era como se cada conta fosse tipo assim, 2.500, 3.000, só de luz. Eu já estava devendo uma fortuna de luz, aí eles foram lá, cortaram, e eu não tinha dinheiro para pagar. E como era uma casa feita num sítio, não tinha como continuar lá sem energia, não tinha mesmo. Tudo dependia de energia. Aí alugamos essa casinha de madeira, fomos morar lá. Olha, você não imagina como foi difícil. Por quê? Nós não tínhamos nenhum móvel. Todos os móveis da minha casa eram feitos sob encomenda, eram móveis embutidos. Não dava para tirar e levar. E a casa que nós alugamos era só a casa, pequena. Levamos as roupas, era tudo assim arrumado no chão. Tudo arrumado no chão. Levamos colchões, né? Colocávamos colchões no chão e ali nós ficamos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que foi a partir desse momento que eu comecei a entender que Deus estava no controle de tudo, que Deus estava permitindo que eu passasse por tudo aquilo para o meu próprio bem. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando Deus começa a me fazer entender isso, eu aprendi a descansar em Deus. Aprendi a descansar em Deus. Eu entendi que através daquilo, naquele momento, eu estava aprendendo, Deus estava fazendo com que eu aprendesse a viver pela fé, a viver pela confiança em Deus, viver pela fé na palavra. Então, apesar de todos os momentos difíceis, apesar de todas as adversidades, e não foram poucas, foram muitas, eu fiquei absolutamente tranquilo. Tranquilo. Por quê? Porque eu estava convencido que eu tinha que descansar em Deus. Eu tinha que aprender a confiar em Deus, a viver por fé nas promessas.
Eu tinha que aprender que Deus é que estava no controle da minha vida e que no momento oportuno Deus agiria e mudaria tudo aquilo. E eu entendi isso. Eu lembro que o meu pai me visitava sempre. Eu morava em Recife, ele morava em Natal, e quase toda semana ele ia, preocupado com a minha situação. E eu lembro que um dia eu estava lá, e ele chegou perto de mim e disse: senta aqui. Aí eu sentei do lado do meu pai. Ele disse: vem cá, eu estou em tempo de ficar louco com a tua situação. Você sem dinheiro, numa casinha desse tamanho, com filhos, as roupas no chão, pouca comida dentro de casa, mas tinha. Era pouca, mas tinha. E eu estou vendo você absolutamente tranquilo. O teu semblante é de tranquilidade. Eu que sou teu pai, que estou distante, que não estou passando por esse problema, não tenho conseguido dormir. E eu disse para ele: papai, Deus está me ensinando a viver pela fé, coisa que eu nunca soube. Eu achava que sabia. Eu achava que eu vivia pela fé, vivia coisa nenhuma. E meu pai ficou tão preocupado com aquela situação, que numa dessas viagens ele volta para Natal e teve um infarto fulminante. Mamãe dizia que ele ficava o dia inteiro: eu não consigo tirar Carlinho da minha cabeça, e eu não posso ajudar, meu pai estava numa situação difícil, eu não tenho como ajudar Carlinho, eu não posso fazer nada por ele, eu não consigo nem dormir de noite. Acabou que teve um infarto e morreu. Então veja, a exemplo de José aqui, eu também aprendi a esperar pacientemente em Deus. Irmãos, Deus sabe a hora certa de agir. Deus sabe o momento de nos tirar do forno. Lembra que eu falei aqui no último culto, sexta-feira? Nós somos vasos de barro. Quando o oleiro faz um vaso, o vaso vai para o forno. Tem o tempo certinho de ficar no forno. Não pode ficar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Nem um grau a mais, nem um grau a menos. O forno tem que ficar na temperatura adequada. Deus sabe qual é o momento de nos tirar do forno. Amém? Olha, aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26 e 27. Encontraram? Lamentações, capítulo 3, versículo 26 e 27. Olha o que Deus fala aqui. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Quer dizer, bom é aguardar que Deus te salve das dificuldades, das lutas, das aflições. Ele diz, e isso em silêncio. Não é gritando, não é murmurando, não é se maldizendo, não é reclamando, é em silêncio. E ele diz que bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então aqui vai um recado para os jovens da igreja. Você que é jovem, aprenda essa lição enquanto você é novo. Porque eu só fui aprender a lição de esperar em Deus, irmão Geraldo, há uns 15 anos atrás. Quando eu já tinha mulher, 4 filhos, penha, cachorro, papagaio, tudo. E a minha família inteira teve que passar por esse processo junto comigo, porque eu não havia aprendido antes, quando eu era mais jovem. Eu nunca tive um pastor que me ensinasse isso aqui. Então eu não aprendi. Então, se Deus está permitindo que você passe por qualquer adversidade, se você está passando hoje por alguma adversidade, por alguma aflição, por lutas na tua vida, aprenda agora. Aprenda a esperar em Deus, porque isso vai fazer bem para o teu futuro, querido. Isso vai fazer bem para o teu futuro, porque olha, se você não der importância agora, mais tarde, Deus vai fazer tudo de novo, só que de uma maneira muito mais forte, para ver se assim você aprende. Aí é pior. Então veja, José não murmurou, não reclamou de Deus, ele não disse, eu não entendo,
Eu sou um rapaz fiel, eu não vivo em pecado, eu sou obediente a Deus, eu creio na palavra, eu creio no poder, eu creio nas promessas. E por que me sobreveio tudo isso? Você já prestou atenção como a maioria do povo evangélico é assim? Se passa por um momento de aflição, se sofre alguma adversidade na vida, perde o emprego, ou tem um problema na família, no casamento, com o filho, sei lá qual for o problema, a pessoa diz assim: eu não entendo, eu vou aos meus cultos, eu não estou no erro, eu não estou no pecado, eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu canto, eu louvo. Por que Deus está permitindo isso? Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Se José tivesse reagido dessa maneira, olha, cada segundo da vida dele teria se tornado um grande sofrimento. Porque quando a gente reage assim, cada segundo da nossa vida se torna como se fosse 1000 séculos. Se torna um sofrimento insuportável. Mas ele faz o contrário. Ele procura nem pensar na situação, ele se distrai, ele trabalha com afinco, ele ocupa o tempo dele, ele ocupa a sua mente com coisas úteis que vão torná-lo uma pessoa muito melhor quando ele saísse daquela situação, quando Deus mudasse aquele quadro. Essa foi a maneira de José proceder. Diferente, né, de como muitas vezes nós fazemos. Outra coisa que José faz no momento da adversidade: ele dá crédito a Deus pelo dom que ele tinha recebido de Deus. José nunca usou o dom que Deus lhe concedeu para sua própria glória. Eu aproveito até para fazer uma pergunta a você: que dom espiritual você acha que Deus tem te concedido? O dom de ensinar? O dom de servir? Você tem o dom de encorajar as pessoas? O dom que Deus tem te dado é de ser um líder, é de presidir uma empresa, presidir um comércio, presidir uma igreja. O dom de pregar a palavra. Aí eu pergunto: você tem posto em prática esse dom que Deus te deu para o bem de Deus, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que Deus coloca em tua volta? E as habilidades naturais que Deus tem dado a você, quais são? Por exemplo, habilidade de tocar um instrumento. Você tem habilidade para lidar com música, habilidade para cantar, tocar um teclado, tocar uma bateria, tocar uma guitarra, tocar um violão, tocar um contrabaixo, sei lá. Você tem essa habilidade? Você tem usado essa habilidade aqui para a glória de Deus? Porque as habilidades são meios para nós glorificarmos a Deus e ao próximo, quando nós somos de Deus de verdade. Então, José tinha um dom. Ele tinha outros dons, mas tem um que ele utiliza aqui, que é maravilhoso. Foi Deus que deu para ele o dom de interpretar sonhos. Volta lá em Gênesis, capítulo 39. Capítulo 39 não, capítulo 40. Capítulo 40, versículo 8. Você lembra que nós falamos na sexta-feira, eu acho, que ele estava na prisão, ele era responsável pelos outros presos, o carcereiro o colocou nessa condição, e aí foram 2 servos de Faraó postos na prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Aí um dia José chega na prisão e percebe que eles estão tristes, semblante abatido, desanimados, e José diz assim: o que houve? Por que vocês estão assim tão perturbados? O que aconteceu com vocês? Por que o semblante de vocês está tão triste? Está nos versículos anteriores.
Aí eles responderam para José, que é o versículo 8: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Aí José disse para eles: vem cá, porventura não pertence a Deus as interpretações? Não é Deus que tem o poder de interpretar sonhos? Me conta o sonho. Quer dizer, eu sou de Deus, Deus há de revelar o sonho a vocês através de mim. Me conta o sonho. Agora, interessante é que a primeira coisa que José diz é que quem tem essa capacidade é Deus. Mesmo ele sabendo que Deus lhe havia dado esse dom, ele reconhece diante daqueles homens que ele dependia de Deus. Não pertence a Deus o poder de interpretar sonhos. Ele não disse: eu sou o tal. Ele não disse: me conte o sonho que eu vou interpretar. Eu me formei interpretador de sonho numa faculdade nos Estados Unidos. Eu fiz pós-graduação em interpretação de sonho na Europa. Sou doutor em sonhos. Ele não diz isso. Na vida cristã hoje, irmão Geraldo, olha, isso aqui é muito difícil. Hoje, quando a pessoa é bem sucedida, a coisa mais difícil do mundo é você ouvir a pessoa acreditar o seu sucesso a Deus. A pessoa logo se ufana, né? Se ela se torna um profissional bem sucedido, se ela recebe elogio no trabalho, elogio de um chefe, se ela consegue alguma coisa na vida e alguém diz: parabéns, você conseguiu, você conquistou, você venceu, a pessoa logo se enche de orgulho, logo se ufana e diz: eu cheguei aqui, mas graças aos meus esforços. Você não sabe como eu lutei para chegar nesse ponto. Você não sabe o preço que eu paguei. Eu dei duro, eu estudei madrugadas afora. Essa é a razão do meu sucesso. É sempre assim. Aí eu fico perguntando: e quantas são as pessoas que também deram duro, que também estudaram madrugada afora e não conseguiram o mesmo sucesso daquele? Às vezes numa família tem 2, 3 filhos, 4, aí um se forma, os outros não se formaram. Aí no dia da formação a mãe disse: esse aí sempre foi muito inteligente. Quer dizer, os outros eram tudo burrinho, né? Precisa descobrir se o DNA era do pai ou da mãe, para saber quem era burro, né? A elogia logo que se formou: esse aí sempre foi muito inteligente. Esse meu filho, olha, eu sempre vi nele uma inteligência impressionante. Quer dizer que os outros eram tudo burrinho. Você quer ver uma coisa? No futebol, nós tivemos no Brasil, na década de 70, 80, um jogador chamado Zico, que, na minha opinião, foi o melhor jogador do Brasil depois de Pelé. Mas o Zico nunca ganhou uma Copa do Mundo, nunca foi escolhido o melhor jogador do mundo, nunca ganhou os milhões e milhões e milhões de dólares que esses jogadores hoje, que são muito inferiores a ele, ganham. Hoje o Neymar, 19 anos, se um clube da Europa quiser comprá-lo do Santos, tem que pagar quase 200 milhões de reais. O Zico naquela época foi vendido para a Udinese da Itália por 2 milhões de reais. E já foi no Brasil daquela época, olha, uma coisa monstruosa. Por que essa diferença? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis que fosse dessa maneira, acabou a história. Não é por capacidade, não é por a pessoa querer, é Deus que está no controle de todas as coisas. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Quem determina tudo isso é Deus. É Deus, diga: é Deus. Bom, mais adiante, José é levado à presença de Faraó. Vamos ver como é que ele procede. Capítulo 41, versículo 14 em diante.
Faraó também teve 2 sonhos, chamou todos os magos do Egito, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Faraó está perturbado da vida, nervoso. Aí o copeiro-chefe se lembra de José. Passado 2 anos, é que ele vem se lembrar. Ele diz: Faraó, olha só, quando o senhor me colocou na prisão, quando eu cometi um erro, eu conheci um sujeito lá, um hebreu, que eu tive um sonho, o padeiro-chefe também, e ele veio e interpretou os nossos sonhos. E assim como ele interpretou, aconteceu. Ele disse que o padeiro-chefe ia ser morto, que o senhor ia condená-lo à morte. E ele disse que o senhor ia me perdoar, ia me colocar na mesma função de antes. Estou eu aqui servindo o senhor. Faraó, que não é bobo nem nada, né? Disse: é mesmo? Na prisão, traz o cara aqui. Pegaram José, deram um banho em José, se barbeou, tá, leva a presença de Faraó. Olha o que acontece. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Aí Faraó lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Mas ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Aí José respondeu: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Você vê, José tinha tudo para aproveitar essa oportunidade aqui e dizer: olha, Faraó, me botaram lá na prisão injustamente, eu sou inocente, eu não merecia estar preso, eu estou sofrendo há muito tempo, esse tempo que eu estou na prisão, nunca ninguém reconheceu o meu potencial, mas hoje o senhor vai ver, Faraó, que eu sou um cara bam nesse negócio de interpretar sonho. Eu sou bom no negócio. José não diz isso. Ele diz: não, senhor, isso não depende de mim. Eu não tenho essa capacidade, pelo amor de Deus. Quer dizer, ele tinha tudo para agarrar aquela oportunidade e dizer: eu sou o bom mesmo. Os teus magos todos aí não estão com nada. Deixa comigo, Faraó, que eu vou te dizer tudo certinho. Não podia ter feito isso. Irmãos, José nunca roubava a glória de Deus. Ele disse: Faraó, não sou eu. Eu não tenho essa capacidade. Mas Deus vai dar uma resposta favorável ao Faraó. Em outras palavras, é Deus que faz isso, não sou eu. E eu creio que Deus vai dizer que sonho é esse que você sonhou. Quer dizer, Ele dá créditos a Deus. Será que você faria o mesmo numa situação dessa? Na hora que você recebe uma promoção no teu emprego, você dá créditos a Deus? Todo mundo te aplaudindo: poxa, parabéns, você foi promovido, né? Te colocaram como chefe agora, ainda te deram um aumento, triplicaram o teu salário. É, meu irmão, para isso eu dei duro na vida, para isso eu estudei, viu? Estou agora colhendo os frutos. Ou você diz: olha, é Deus que está fazendo isso na minha vida, é Deus que está me colocando nessa posição. Como é que você reage? Com os teus vizinhos. Comprou um automóvel, aí o vizinho: poxa, parabéns, hein? Conseguiu comprar um carro. Pois é, para isso eu ralei, meu irmão. Olha, tive que queimar muito fosfato, tive que usar muito o meu cérebro, sabe? Fui inteligente para ganhar dinheiro, por isso eu estou agora conseguindo ter meu automóvel 0 km. Ou você diz: olha, é Deus que está me possibilitando isso. Se não fosse Deus, eu ia continuar andando de Gol, grande ônibus lotado. Ia continuar andando de Gol e dar créditos a Deus. Eu às vezes acho muito engraçado a atitude dos pastores aí fora. Às vezes o cara escreve um livro e põe no livro, ou então vai pregar nos lugares
e leva meia hora lendo o currículo dele. O cara faz um currículo que Deus diante dele parece uma formiguinha. Não porque eu sou formado em teologia pela faculdade da Inglaterra, eu fiz pós-graduação na Bélgica, fiz doutorado na França, sou doutor em divindade, sou PhD, fiz curso de liderança em Harvard e ainda sou formado em psicologia pela faculdade Gama Filho do Rio de Janeiro. Aí você diz, caramba, o cara é Deus, rapaz. Deus, fica desse tamanho dentro do cara. Você sabe o que é o sujeito colocar na fachada do templo? Doutor, pastor, apóstolo, fulano de tal. Eu já vi isso. Isso é gostar de receber a glória dos homens. Às vezes tem gente que diz assim, pastor Carlos Magno, o senhor se formou em teologia na Europa? Eu digo, não. Não. Qual foi a faculdade de teologia aqui do Brasil que o senhor fez então? Foi a faculdade presbiteriana? Foi a faculdade batista? Foi a faculdade pentecostal? Eu digo, nenhuma delas. Ué, o cara fica assim, eu noto que eles ficam meio estarrecidos, sabe? Pera lá, e como é que o senhor sabe manejar tão bem a Bíblia? Como é que o senhor tem essa capacidade de ensinar? Como é que o senhor ensina com tanta maestria? E eu digo, olha, eu sou o que sou, eu faço o que faço pela graça de Deus. Pela graça de Deus, pela graça de Deus. Não dependeu dos meus estudos, não dependeu da minha cultura, não dependeu de nenhuma faculdade, dependeu e depende exclusivamente de Deus. Quando veio a revelação da graça de Deus, há quase 20 anos atrás, o pastor Wilson, que é quem me manda, naquela época, uma fita VHS, com uma pregação sobre a graça de Deus, sobre verdades que eu nunca tinha lido na Bíblia, nunca tinha ouvido ninguém falar. E foi ali que Deus ilumina os meus olhos. E foi naquele momento que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falava quase 24 horas por dia no telefone com o pastor Wilson. Eu estava embevecido, eu estava querendo comer a Bíblia com papel e tudo. Eu estava quase a ponto de pegar a Bíblia, botar no liquidificador, botar leite e beber. Uma sede da palavra, uma sede do conhecimento, porque eu estava descobrindo coisas que eu nunca tinha aprendido. E essas coisas que eu estava aprendendo estavam mostrando que tudo que eu fazia e ensinava estava errado. Que eu pregava um falso evangelho. E quando Deus disse para mim naquela noite, Carlos Magno, meu filho, a partir de hoje, você não prega mais o falso evangelho. Você vai pregar o meu evangelho. Eu lembro que eu dizia para o pastor Wilson, e agora? Eu não posso mais ser pastor. A única coisa que eu sei é falar que Jesus curou o cego, é falar que Jesus curou o leproso, é falar que Jesus mandou Zaqueu descer da árvore, que ele multiplicou os pães e os peixes. A única coisa que eu sei é dizer às pessoas que elas têm que dar dinheiro, senão Deus não abençoa, porque foi o que me ensinaram. Eu disse, não, pastor, fica calmo. O senhor vai pregar? Eu digo, não vou. Por que o senhor não vai? Porque eu não tenho capacidade de pregar isso aí. A pregação que eu ouvi, eu digo, gente do céu, que pregação, que sabedoria, que mesa farta, que alimento sólido. Eu digo, eu não tenho capacidade, eu não sei, jamais eu vou pregar isso aí. Eu lembro como se fosse hoje. Eu digo, eu vou ter que fazer outra coisa na vida, porque o falso evangelho eu não prego mais. E ele me acalmava, ele dizia, pastor, fica calmo. Deus capacita os seus escolhidos. Deus vai te dar capacidade.
Só leve Deus a sério. Se essa palavra tocou no teu coração, leve a sério. Passe a acordar cedo todos os dias. Escolhe um lugar na tua casa que o Senhor possa ficar longe de barulho, longe das crianças. Pega a tua Bíblia, ora a Deus, diga para Deus assim: Senhor, limpa da minha mente tudo que colocaram ao longo desses anos. Deleta, como a gente faz com o disco rígido do computador. Formata, apaga tudo e coloca tudo da maneira correta. Me ensina a tua verdade. Aqui está escrito que o teu Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Eu quero que o Senhor me guie a toda a verdade. Eu quero que o Senhor me dê capacidade para que eu pregue a tua palavra. O que eu mais amo é pregar a tua palavra. O que eu mais amo é fazer a tua vontade. O que eu mais amo é cuidar do teu povo. E eu fui obediente, coisa que muitos de vocês não são. Por que você não veio essas noites maravilhosas da graça de Deus? O que você ficou fazendo em casa segunda-feira à noite, terça-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite? Deus não falou com você domingo passado? Deus não falou de uma maneira clara? E por que você não levou a sério? Gente que veio 2 vezes, não veio mais, outros vieram 3. O grupo maior veio todas as noites. Mas uns obedeceram meia boca. Obedeceram um pouquinho, de leve. Eu fui obediente. A partir daquele dia que ele falou comigo, eu entendi que Deus estava falando comigo, através daquele rapaz, que havia sido o meu auxiliar quando eu era da seita universal do Reino de Deus. Olha, é difícil você dar ouvido a alguém que já foi teu auxiliar. Você sempre quer se sentir o melhor. Você sempre quer se sentir o mais inteligente, o mais preparado. Aí vem o cara que era teu braço direito, teu auxiliar, e vem te dar conselhos, e vem te ensinar como proceder. É difícil. Mas eu estava tão embevecido, eu estava tão cheio do Espírito, que eu digo: Deus está falando comigo através desse rapaz. E eu comecei a acordar todos os dias, 7 horas da manhã. Tinha uma mesa que eu colocava na varanda da minha casa. Eu já acordava, tomava café na mesa. Minha mulher dizia: mas tu não vai nem sentar na mesa? Eu digo: vou nada, manda trazer aqui, para eu não perder tempo. Eu tomava café sentado já na mesa. Os livros, Bíblia, dicionário, concordância, tudo ali, ó. Eu passava de 7 da manhã às 11 da noite. Eu almoçava sentado ali, devorando a Bíblia, querendo que Deus me ensinasse a verdade, querendo que Deus me preparasse, querendo que Deus me capacitasse. Às vezes chegava 11 da noite, eu estava exausto. E minha mulher dizia: tu não vai aguentar esse ritmo. Eu digo: vou. Deus vai me capacitar, Deus vai me fortalecer. Eu caía na cama e desmaiava. 7 da manhã. Olha, a minha rotina é essa até hoje. Pergunta quem convive comigo aqui na igreja. Pergunta esse rapaz aqui, o Rodrigo. O que é que eu faço o dia todo, Rodrigo? Hã? Ele está dizendo isso que o senhor está dizendo. O meu dia é mergulhado na Bíblia, é estudando, é me preparando, é pesquisando, sabe? Às vezes eu me canso, aí dou um tempinho de meia hora, dou uma descansadinha, mas não consigo, eu volto. E eu digo: eu sou o que sou e faço o que faço pela graça de Deus. Pela graça. Se não fosse a graça de Deus, meu irmão, eu não estaria aqui. Eu não teria como ser pastor. Eu não teria como pregar. Eu não teria capacidade de ensinar as coisas que eu ensino. Amém? Veja que o apóstolo Paulo também dá créditos a Deus. Vamos terminar com isso aqui, porque já está em cima da hora, né? Abra em 1 Coríntios, capítulo 15.
Antes de eu fazer essa 5 noites maravilhosa, eu tinha combinado com a minha mulher e dito a ela assim: olha, eu estou tão cansado, eu estou tão estafado, estou tão exausto, sabe? Que eu precisava descansar uns 2 dias. Eu disse para ela assim: de repente, você pode ir para Fortaleza na quarta-feira, a gente vai quinta-feira a Guaramiranga, a gente fica de quinta para sexta, seja para sábado. Sábado a gente desce, pega uma pousadazinha lá, baratinha, como a gente já foi uma vez, né? E eu descanso 2 dias. Apesar que quando eu digo que vou descansar, ela diz: que descanso é esse? Que na hora de sair tu vem com um caminhão de livro. É verdade. Eu vou descansar, mas eu não deixo levar a Bíblia. Eu digo, sei lá, de repente Deus começa a falar, e eu tenho que estar pronto. Quando eu vinha no avião, Deus começou a me inquietar para fazer as 5 noites. Eu digo, caramba. Cheguei aqui, orei. Deus, eu quero que você faça. Faça isso com o meu povo, faça isso para a minha igreja. Não tive dúvida. Liguei para minha mulher: volta a estaca zero. Não vou descansar nada. Ué, o que houve? Deus está mandando eu fazer 5 cultos seguidos aqui na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fora o de domingo. É mesmo? É. Puxa vida, justamente quando estou mais cansado. Pois é, mas Deus não faz isso mesmo? Não é assim que Deus trabalha? E fiz. E por que vocês não são obedientes a Deus como o pastor de vocês é, hein? Por que muitos de vocês não fazem assim quando Deus fala com vocês? Bom, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10. O apóstolo São Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você sabe que Paulo foi o maior dos apóstolos. Foi o mais importante. Foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Foi o homem que teve o privilégio de ser escolhido por Deus para receber a revelação do Evangelho para a igreja. Esse homem aqui foi importante demais. O homem mais sábio. Não tem outro apóstolo que tivesse a sabedoria de Paulo. E ele vem com toda a humildade do mundo e diz: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Não sei como é que Deus me coloca como apóstolo. Eu persegui a igreja. Eu fui um cara mau. Eu persegui a Jesus. Eu combati a verdade. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou o que sou pela graça de Deus. Foi Deus que fez isso na minha vida, graciosamente. E a graça de Deus manifestada na minha vida não foi em vão, porque a partir daí eu passei a trabalhar muito mais do que todos os outros apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia, 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 aleluia. Amém, meus irmãos? Então, aprender a descansar em Deus no meio das adversidades e aprender a dar crédito a Deus quando o sucesso chegar repentinamente na tua vida. Sempre dá crédito a Deus. A Bíblia diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Que esta palavra abençoe profundamente a tua vida, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.